Olá pessoal, estamos aqui em mais um domingo juntos e hoje nós vamos falar sobre mais uma parte do Creio. Hoje a gente vai falar sobre a parte do Creio que diz assim: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essa parte do nosso Creio é uma parte que está toda pautada, né, mais uma vez, na palavra, porque na Bíblia a gente tem toda a história de como foi, né, a morte e a crucifixão de nosso Senhor Jesus. E aí, lá no parágrafo 571 do nosso catecismo, ele vem nos dizer assim: o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se de uma vez por todas pela morte redentora do seu Filho, Jesus Cristo. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 32, a gente lê assim: estavam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele. O açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Então aqui Jesus mais uma vez prediz aos discípulos o tipo de morte que ele deveria morrer. E uma das coisas mais assim que devemos prestar atenção nesta parte do Evangelho é que Jesus, ele sobe para Jerusalém. Ele sobe porque ele quer. Ele vai andando com as próprias pernas para Jerusalém. E mais à frente ele diz que o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, depois que subir, né, para Jerusalém. Então ele, sabendo que ele seria entregue, ele sabendo de tudo que lhe aconteceria, ele sabendo do tipo de morte que deveria morrer, ele mesmo vai andando com as próprias pernas para Jerusalém. Isso nos mostra que Jesus quis passar por tudo que passou por nós. Ele quis sofrer a morte que sofreu por nós. Porque essa é mais uma prova de que Deus nos ama infinitamente. Ele ir andando nos mostra mais uma vez o quanto Ele nos ama. Essa parte que eu acabei de ler para vocês é uma parte que Jesus conta mais uma vez de que a morte deveria morrer. Para trás aqui em Marcos mesmo, ele já tinha contado a morte que ele teria, e até Pedro não queria, né? Pedro não queria que assim fosse, e Jesus fala: retira-te, Satanás. Né? Porque Pedro ficou tão assustado com a morte que Jesus, né? Ficou tão assustado com o que Jesus falou, que ele falou: não, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Só que se isso não acontecesse, não iria acontecer o plano redentor, né? O plano salvífico de Deus. E aí então Jesus fala isso para Pedro, porque Pedro, ele não tem essa visão divina, né? O Pedro, ele tem uma visão humana, que é a nossa visão, a visão que nós temos. Se nós colocarmos no lugar dele, muito provavelmente a gente teria a mesma reação, né?
E quando a gente pensa nisso, essa fala de Jesus para Pedro e essa fala de Pedro para Jesus também, né, que ele não queria, que ele achava, né, que não podia acontecer dessa forma. E quando Jesus fala isso, retira-te, Satanás. Porque para que aconteça o plano de Deus, é preciso que a gente passe, é preciso que ele passe, né, pela dor, pelo sofrimento, para depois vir a glória. E no plano do inimigo, ele exclui a dor e o sofrimento. E ele só enxerga a glória. Então é por isso que Jesus fala isso. E nós bem sabemos que cristianismo é vivência. Cristianismo é a aceitação da cruz, né? Na liturgia do domingo passado, a gente pôde ver isso, né? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Quando Jesus fala isso, ele não pede para que a gente negue o mundo. A gente sempre vê muito falar sobre isso, né? O mundo é ruim, as coisas mundanas. Mas, na verdade, pela visão até do doutor da igreja, né, São Tomás de Aquino, ele tem muito dessa visão, de que o mundo é uma criação de Deus, é criação divina, o mundo não é ruim. O que acontece de ruim no mundo é culpa nossa. É culpa dos nossos pecados, é culpa das escolhas que nós fazemos, das escolhas erradas que fazemos. Então, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, é negar a nós mesmos e não o mundo. Porque o mundo é criação divina, o mundo é bom, né? E tudo que há nele, tudo que Deus fez para nós é bom. E então Jesus, ele conta a morte que ele vai passar, né? E eles ficam assustados e cheios de medo, porque é assustador realmente, né? Quando a gente olha para a fala de Jesus e a gente se atenta ao que Jesus fala, realmente é assustador. Mas ele precisa passar por isso, para que o plano salvífico de Deus, né, o plano redentor, se cumpra. E aí, nesta parte do creio, né, que nós estamos vendo, fala da morte de Jesus. E lá em Marcos, no capítulo 14, começa a contar, né, a morte, a paixão de Jesus. Nós bem sabemos essa história, como que ela se dá, né? Mas eu gostaria de ler para vocês sobre a parte que fala, né, sobre Pôncio Pilatos. Está lá no capítulo 15, versículo 1. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. E o chefe dos sacerdotes acusaram-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Vê de quanto te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu. De sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que lhe pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta haviam cometido um suicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhe fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem: Antes
que lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus? Que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Então, nessa parte que nós lemos, tem várias camadas, né? Aqui fica mais do que comprovado, né, essa frase do nosso creio, que fala que Jesus foi sepultado sob Pôncio Pilatos. Ele que na época acabou dirigindo, né, toda essa situação. Pilatos, ele tinha consciência de que Jesus não tinha feito mal nenhum, né? Até para Pilatos tinha ficado muito claro do porquê Jesus estava sendo crucificado. Aqui na própria palavra diz, né, que eles, lá no capítulo 15 mesmo, no versículo 10, se você tiver com sua Bíblia, abre aí. Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Se a gente pegar nos evangelhos, né, e ler, a gente vê que os fariseus, os chefes dos sumos sacerdotes, eles sempre estavam tentando fazer alguma coisa para pegar Jesus, né? Para ver o que ele falaria, para ver se ele iria contra a lei, né? Para ver o que eles podiam fazer para realmente pegar ele mesmo. Como diz, pegar ele no pulo do gato, né? E Jesus, ele mesmo diz na palavra também que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para dar pleno cumprimento dela. Então, eles não conseguiam pegar Jesus. E aí eles estavam sempre tentando ali de alguma forma fazer com que ele fosse condenado, né? E eles conseguem isso porque Jesus tem uma fala, né, que está na palavra, que ele fala, né, que ele é o filho do homem, ele mesmo se diz ser filho do homem. E aí os fariseus, né, os sumos sacerdotes da época usam disso para crucificar Jesus. E acaba que Pilatos, por mais que ele soubesse que Jesus não tinha feito nada, que eles tinham, né, entregue ele por inveja, eles acabam colocando o próprio Pilatos numa enrascada. Porque eles têm, os sumos sacerdotes da época, eles articulavam muito as coisas, então eles tinham essa coisa maldosa, né? E essa coisa manipuladora. Então eles falaram para Pilatos, né, que eles só tinham César, né, como o imperador da época e tal. E que se Pilatos soltasse Jesus, e estaria indo contra César. Então Pilatos ficou meio que numa enrascada para ele, né? E enfim, é uma história muito triste quando a gente pensa nisso, porque Jesus que veio, né, que nasceu nesse seio judeu, um romano tem mais consciência do que o próprio povo de Jesus, né, do que os próprios judeus, assim, de fato. Mas Jesus, quando ele escolhe passar por tudo isso, nesse plano salvífico e salvador, ele faz isso por todos nós. Ele faz isso tanto pelos romanos quanto pelos judeus, por todos. Ele não faz distinção de ninguém, ele não faz acepção de pessoas, ele não extingue ninguém. E aí, lá no parágrafo 592 do nosso catecismo, fala: Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Então Jesus, ele fez tudo perfeitamente, seguiu a lei perfeitamente.
Jesus, eu vou continuando, né? Lá no 593, Jesus venerou o templo, subindo até ele nas festas judaicas de peregrinação, amou com amor zeloso essa morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Então Jesus, ele fez tudo o que um bom judeu deveria fazer, né? Ele abraçou a sua fé e fez tudo que um judeu deveria fazer. E ele mesmo disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazer dela perfeitamente. Foi isso que ele fez. Bom, nós bem sabemos, né, que depois dessa parte, né, que deu a sentença, né, a Jesus sobre a crucifixão, sabemos que ele foi levado, foi crucificado. Sabemos muito bem, né, de como que foi que ocorreu toda essa história da crucifixão de Jesus. E esse processo de crucifixão, tem o filme, né, da Paixão de Cristo, mostra o quanto ele demonstra para nós o quanto foi doloroso, né? Há quem diz que esse filme é um dos filmes que chega mais perto, né, das feições do ator e tal. É um dos que chega mais perto, assim, por conta de toda a dor mesmo. O ator foi muito bom, que ele conseguiu passar com muita clareza. É claro que assim, a gente não tem essa dimensão, né, dessa dor, a gente não tem essa noção, mas ele conseguiu nos passar, nem que for 1% do que aconteceu naquele dia. E Jesus morreu pelos nossos pecados, né, como diz a Escritura, que esse projeto divino de salvação foi para isso. Foi pelos pecados do povo da época, foi pelos nossos pecados. E na agonia, quando ele estava no horto, na agonia dele, ele pede, né, afasta-te de mim esse cálice, contudo que seja feita a vossa vontade. Porque acaba que o peso dos pecados do mundo inteiro pesou sobre as costas dele. E Jesus, quando ele veio, apesar de ser Deus, apesar de ser divino, ele veio como homem por escolha própria, né? Ele escolheu vir para estar no meio de nós. Então, ele como homem, exceto no pecado, ele foi um homem. Então, ele não pecou, mas ele passou, né, dores, enfim. Mesmo sendo Deus, ele não precisava disso, mas ele queria passar isso. Ele queria sentir mesmo a humanidade na pele. E foi morto, né, depois da crucifixão foi morto e foi sepultado. O sepultamento de Jesus se deu conforme fazia na época, né? A Escritura conta para nós também como que foi a sepultura de Jesus, né, que tinha lá um túmulo e aí eles colocaram, né, enrolaram ele em faixas. Um outro momento eu quero vir conversar com vocês a respeito disso. Da mortalha de Cristo, que são as faixas, né, que enrolaram ele. Então enrolaram ele em faixas e o sepultaram conforme fazia na época. Então sobre essa parte do creio, que eu gostaria que vocês fixassem sobre esses ensinamentos que eu vim trazer para vocês, embora na minha pequenez, eu espero que possa ter compartilhado e eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco desse trecho do creio. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. A nossa salvação provém da iniciativa do amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação dos nossos pecados. Foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Jesus ofereceu-se livremente pela nossa salvação. Este dom, Ele o significa e o realiza por antecipação durante a última ceia. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Espero que vocês tenham
gostado desse programa, né? E eu espero você aqui no próximo domingo no Porquê Católico.